Fala pessoalzinho, tudo bem aí com vocês? Tenho certeza que sim. Eu por aqui de novo, o Marcelo Homem de Melo. Ô Marcelão, tudo bem com vocês? Pois é, quem me conhece, quem frequenta aqui o canal, quem tá aqui há mais tempo, sabe que eu não sou de forma alguma daquelas pessoas que, ó céus, ó dia, ó azar. Eu não sou um pessimista, eu sou um otimista. Só que começa a chegar no limite, né? Essa história do Brasil aí do faz de conta. E eu vou trazer hoje o Lacombe, o Luiz Lacombe, que é um escritor, um comentarista político, um jornalista, para comentar essas coisas. Está muito difícil a gente continuar vivendo no Brasil. A gente vai chegando no final do ano, vai avaliando aí o que aconteceu, o que está acontecendo e vai cada vez ficando mais difícil a gente viver no Brasil. Então vamos comigo aqui comentar, vou tentar esclarecer algumas coisas, vou comentar em cima do vídeo do Lacombe. Fica comigo, assista a vinheta, solta aí, pessoal. Somos o país das maravilhas. Nada poderia estar melhor no Brasil. A pobreza e a miséria caíram no ano passado ao menor nível desde 2012. É o que diz o IBGE, presidido pelo Márcio Portman. De acordo com o Instituto, no ano passado, quase 12 milhões de pessoas deixaram de passar dificuldades. Devem estar comendo picanha, tomando cerveja, fim de semana sim, e o outro também. Tudo isso é resultado, segundo os cálculos mágicos, do aquecimento do mercado de trabalho e do pagamento de benefícios sociais. Tudo obra do PT. Claro, é preciso fingir que a taxa de desemprego não está caindo desde que terminaram as medidas tirânicas da época da Covid, ainda com Bolsonaro. Faz de conta que só com a posse de Lula o quadro melhorou. Ele e ninguém mais é a solução de todos os problemas. Nem Não sei se vocês sabem, mas na atualidade o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é responsável por todos os números, né? A maioria dos números que você tem, números de censo, números que falam do Brasil de uma forma geral, é controlada por uma pessoa do PT que está lá colocado pelo presidente Lula. Então começa a ficar visível, né, a manipulação de números. É isso que o Lacombe está querendo falar aí. A gente começa a entender o cenário, né? Então, um país com 56 milhões de pessoas no Bolsa Família, não é? 56 milhões de pessoas no Bolsa Família e que não procuram mais emprego. Não estão procurando mais emprego, não estão procurando, estão desalentados, né? Desesperançosos. Mas o fato é que não procuram mais emprego. Então, quando ele apresenta esses números aí do governo, falando sobre desemprego, o desemprego caiu, o desemprego diminuiu, as pessoas estão mais empregadas. Não é que estão mais empregadas, pessoal. As pessoas pararam de procurar emprego porque não conseguem recolocação profissional. E aí esse número de 7 milhões aí de desempregados, você tem que começar a somar com 56 milhões de desalentados, pessoas que não estão nem aí, que não procuram mais emprego. Então começa a ficar visível para personalidades, para jornalistas, para escritores, como é o caso aí do Lacombe, que esses números estão sendo manipulados, que esses números não são honestos, esses números não são verdadeiros, esses números são maquiados. Exatamente isso que você está ouvindo eu falar e que o Lacombe está dizendo também. Esses números são maquiados. Maquiados para mostrar uma situação que o governo não é e que parece ser. Para iludir o brasileiro, para iludir o povo, um povo mais humilde. Só que está chegando numa. E o faz de conta ia passando, vai passando, vai passando. Ninguém está percebendo, vai passando. Só que chegou num momento em que essa vergonha, esse escárnio começa a ficar claro. É isso que o Lacombe está dizendo para nós aí. Começou a ficar claro essa manipulação. Você tem que enxergar, você tem que passar a abrir os seus olhos, porque não é mais possível. comenta que entre os setores que mais têm gerado empregos está a administração pública. Omita o fato de que o PT está inflando o número de servidores federais.
e que a conta disso já chegou. Se afirmam que há 7 milhões de desempregados oficialmente e existem 56 milhões de cadastrados no Bolsa Família, é só não cruzar esses dados e confiar. Sobre os benefícios sociais, outro grande problema sobre o qual todos aceitam não falar, Lula e sua turma sempre mediram o sucesso desses programas pelo aumento do número de pessoas que são atendidas. Então, olha só o que é um governo descarado, o que é um governo medíocre, o que é o que é um conjunto de governantes, de lideranças, de senadores, de ministros incompetentes. Benefícios como Bolsa Família ou programas sociais são coisas que têm que ser temporárias. Você vai lá, dá um auxílio emergencial para aquela pessoa, para que ela ganhe força, para que ela consiga procurar uma oportunidade, para que ela respire, para que ela não caia na mais absoluta emergência, para que ela não fique sem comer, para que ela não fique sem beber, para que ela não fique sem ter um teto sobre a cabeça. E é uma coisa que tem que ser temporária. Aqui não, a gente computa esse benefício para a vida toda, long life. Por que eu vou procurar emprego? Por que eu vou procurar emprego? Se está cheio de benefícios, tem Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, Bolsa Gás, Bolsa de tudo quanto é jeito. Para que é que eu vou procurar emprego? Então não se mede o sucesso do Brasil pela diminuição de pessoas dentro desses bolsas. É isso que o Lacombe está falando. Pô, a gente tinha que pensar, pô, que bem sucedido, o Brasil está subindo, o Brasil está se reerguendo, as pessoas não precisam mais do benefício, BPC lá, benefício de prestação continuada. As pessoas não precisam estar lá dentro desses programas de manipulação do governo. Esses programas são importantes? São importantes. São importantes. Tem gente que depende desses programas de fato para não ficar na mais absoluta das misérias, sem comer, sem beber e sem um teto sobre a cabeça. Esses programas são importantes. Mas é importante incentivar que as pessoas progridam, não fiquem ad eterno dependente desses programas. Olha, esse programa tem um prazo de 6 meses, extensivos aí para 12 meses, e nesses 12 meses você tem que voltar para o mercado de trabalho, porque o benefício vai deixar de existir. Então, corra atrás, vá se qualificar, vai melhorar sua formação, vai progredir na sua carreira, vai empreender se você não quer trabalhar com ninguém, se você não quer ter chefe. Mas não fique dependendo. Certamente, se a gente tirar esses benefícios aí, BPC, Bolsa Família, e olhar bem a fundo, aumentar a lente sobre o IBGE, sobre esses dados, a gente vai encontrar números bem diferentes. Insisto, deixa isso para lá. Nem tenta emplacar que o correto seria fazer o contrário, já que o sucesso de um programa social deve ser calculado pelo número de pessoas que deixam de receber o benefício e conseguem caminhar com as próprias pernas. Isso é um detalhe, um mero detalhe. Ninguém vai ficar queimando a cabeça também, tentando entender como em 2023, 59 milhões de pessoas ainda viviam com menos de R$ 22 por dia, se a pobreza e a miséria praticamente acabaram nesse período. E mais do que tudo, é preciso jurar que o PT, que ocupou a presidência da República por 16 anos, desde 2003, nos últimos 21 anos, portanto, não tem culpa por nenhum dos problemas que o Brasil enfrenta, por sua origem ou seu agravamento. Fica combinado, o PT é a maravilha das maravilhas. Título desse nosso bate-papo aqui, como sempre, é o Brasil do faz de conta. Faz de conta. Então, tudo isso aí que ele está falando é faz de conta. Faz de conta que mais da metade dos brasileiros votou corretamente, fez o L e agora está satisfeito. Está satisfeito com a volta dos juros, está satisfeito com tudo isso que o Lacombe está falando, está satisfeito com um dólar a quase R$ 7. E a pergunta é por que não chegou ainda aos R$ 10? Porque a nossa incompetência é para isso, é para o dólar estar aqui no Brasil a R$ 10, é para a nossa moeda ser extremamente menos valorizada do que ela já é. A nossa incompetência, a incompetência desse governo que está aí, que você elegeu,
que você elegeu, eu não, você que está aí, que está me ouvindo, que está me vendo, não adianta, vai dar hate no vídeo, não tá contente, beleza, assiste o vídeo, fica aí, sente a dor, sangra. É o que está acontecendo. Você sangra na hora que você vai no posto de gasolina, pôr álcool ou gasolina no teu carro, você sangra quando você vai no supermercado, você sangra na fila do Bolsa Família, você sangra na fila dos empregados, você sangra, velho. Então o Brasil tem que passar por isso, é fundamental que a gente passe por essas mazelas todas, por $1, é absurdo. Aí eu não como dólar. Fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eu não como dólar, você come dólar. O dólar indexa a farinha de trigo que faz, por exemplo, o pãozinho que você come. Velho, pãozinho e por aí vai. Um monte de insumos agrícolas são baseados em dólar, defensivos agrícolas são baseados em dólar, gasolina, petróleo, quase tudo que movimenta o Brasil é dólar. É dólar, porque o caminhão que transporta um pé de alface do norte para o sul, do sul para o sudeste, é movido a combustível que é comprado a dólar. Então o dólar movimenta a economia brasileira. E essa cachorrada que está aí é culpa de quem botou esse decrépito aí. Decrépito, a única palavra que resume esse cara que está aí é decrépito. E a decrepitolândia e a decrepitojanja e tudo que está junto dele é tudo um bando de decrépitos que não tem a mínima noção de absolutamente nada. Então, de fato o país faz de conta. Faz de conta que você sabe em quem vota direito. Elege um decrépito desses. É isso que o Lacombe está falando. Vamos comemorar o PIB Me Engana que eu gosto. Aliás, importante, ninguém vai usar essa expressão. No terceiro trimestre deste ano, a economia do país cresceu 0,9%. Os gastos estratosféricos do governo federal, que trataremos como necessários, contribuíram para isso, tiveram alta de 0,8%. O consumo das famílias também puxou o PIB. Viva! Quem não tem dívidas não sabe o que é bom. Como cidadãos conscientes, não vamos espalhar por aí que os leilões de imóveis que foram tomados de quem não conseguiu pagar o financiamento, por exemplo, dispararam em meio à inadimplência de famílias brasileiras. Alguns dados que devem ser ocultados. Em 2022, com Bolsonaro, 9 mil imóveis foram arrematados em leilões assim. No ano passado, o número quase triplicou, chegou a 26 mil. Este ano, apenas no primeiro semestre, já foram 44 mil imóveis. Vamos entender isso. Minha Casa Minha Vida e um monte de outros programas que falam sobre imóveis. Você vai lá, você compra um imóvel, você tem um tempo, você tem um prazo, você tem uma condição para pagar aquele imóvel. Se você não conseguir pagar aquele imóvel, o governo vai lá e o quê? Põe para leilão. Tira o imóvel de você e põe aquele imóvel para leilão. O que ele está falando aí é que nesses governos do PT, esses números quadruplicaram. Ou seja, quadruplicou a quantidade de pessoas que não conseguem pagar a minha casa, a minha vida, que não conseguem pagar aquele mínimo que o governo cobra para que você tenha acesso àquele imóvel. E daí? Faz sentido, né? Faz sentido ter um teto sobre a cabeça? Faz sentido? Não faz. Como é que você vai devolver? Está devolvendo os imóveis, perdeu a capacidade de pagar, perdeu a condição de pagar, não consegue mais pagar com o bolsa que você recebe, né? Com o bolsa ali, você que está na casa aí, você que certamente. Você está falando aqui de 56 mil pessoas e 4 milhões de pessoas não estão conseguindo pagar os imóveis. Olha aí, mais de 10% dessas pessoas, quase 10% das pessoas que estão no Bolsa Família estão devolvendo seus imóveis. Estão indo para a rua morar de aluguel aonde? Estão indo para o gueto. Estão indo para os buracos, estão indo para as favelas, estão indo para os morros, estão indo para os escondidos, estão voltando para onde nunca deveriam ter pensado em sair. Então o governo vai lá, te tira de uma localidade, te dá uma esperança, te coloca numa posição favorável e depois manda você de novo para lá. É isso que está acontecendo. É isso que o Lacombe está falando com relação aos imóveis. Pessoas inadimplentes que não estão conseguindo pagar os seus imóveis estão se lascando. Muita gentileza, peço que ninguém se lembre de que o PIB é divulgado com 2 meses de defasagem. Unidos, vamos desconsiderar que esse número divulgado agora é de um período em que o dólar estava em R$ 5,45 e agora já passou de R$ 6.
em que a previsão de inflação para 2024 era de 3,95%. E a taxa anualizada já pulou para 4,77%, acima do teto da meta. E os juros estavam em 10,75% e tiveram que subir para 11,25%. Eu nem... Isso tudo isso tudo não me diz respeito. Eu não preciso saber de nada de PIB, Produto Interno Bruto, quanto o Brasil arrecada. Eu não preciso saber de inflação, eu não preciso saber de nada desses números, é? Tá bom. Tá bom. Pois saiba que quando você vai no supermercado, o que tá lá nas gôndolas do supermercado de aumento, o que tá lá na picanha que não veio para você, o que tá lá na cervejinha que não veio para você, o que tá lá no arroz, o que tá lá no feijão, na batata, no tomate, no macarrão, o arroz, na farinha, no açúcar, é resultado do PIB, da cesta básica. O governo calcula a cesta básica baseado em indicadores. Indicadores produzidos pelo IBGE, que a gente já entendeu que esses indicadores estão sendo maquiados, manipulados, para que fiquem mais bonitos, para que o governo passe mais bonito na fita, mas que na verdade, está ficando catastrófico. Nós vamos virar o ano com a maior dívida que o Brasil já teve, tributária. Maior dívida que o Brasil já teve. E o quadro para os próximos anos é terrível. Esse estrago que está sendo feito pela atual gestão do Brasil, esse estrago que está sendo feito, vai levar anos para que a gente consiga se recuperar. Essa é a real verdade da coisa. A gente só não quebra, o dólar só não está a R$10 ainda, porque o Brasil é forte, porque a gente tem o agro, porque a gente tem uma capacidade de entendimento, o povo tem uma capacidade de absorção de choque, de pancada enorme. Porque esse dólar já era para estar a R$10, já era para a gente ter tido um impeachment, já era para a gente ter tido uma queda de governo, por muito menos do que isso. Uma Elba velha, o presidente Fernando Collor de Mello foi impeachmentado. E esse decreto está fazendo o que ainda aí, que a gente não põe esse cara daí para fora? Essa é a pergunta. Duas perguntas. Por que o dólar não está a R$10? Por que a gente não está na miséria maior ainda? E por que esse decreto ainda não caiu? Ele é a Janja Palusa. Nem precisaria pedir com jeitinho que cada um de vocês silenciasse sobre o endividamento do governo, que saltou de 71,68% do PIB para 78,64% em menos de 2 anos de governo Lula. E quem vai perder tempo de olho na taxa de investimento atual, de 17,6%? Ela é pífia, não vai sustentar crescimento na faixa de 3 a 4% por ano. Mas nosso plano é propagar as maravilhas inexistentes, que todos nós devemos garantir que são reais. Combinado? Dessa forma, trabalhe-se com o seguinte: o arcabouço fiscal não permite aumento de despesas do governo e deixa o teto de gastos no chinelo. É muito melhor. O pacote de cortes nas despesas do governo federal também é sensacional. Ele vai gerar uma economia incrível e jamais vai deixar brecha para o aumento dos gastos. Tudo isso é faz de conta, lembre-se. Tudo isso que o Lacombe está falando, entenda ao contrário, porque isso é um país de faz de conta. Faz de conta. O endividamento do Brasil é a coisa mais séria que um país pode passar, é esse endividamento que ele está passando. Gastos fora da contabilidade tradicional. Ninguém pode acreditar nesses especialistas em contas públicas que estão por aí dizendo o contrário. Eles não entenderam nada. Seria importante, é verdade, que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União não implicasse com o dinheiro que o governo gasta com campanhas publicitárias para divulgar o pacote de corte de gastos e a proposta de ampliar a faixa de isenção do imposto de renda. Essas medidas do corte de gasto e isenção do imposto de renda foram as medidas que causaram, algumas das medidas que causaram esse pipoco do dólar. Porque o mercado, quando vê esse tipo de medida, que é para diminuir o endividamento público, esse é o plano que deveria ter sido lá o ministro Haddad ter colocado em prática. Um plano para reduzir o gasto público. Mas não acontece, o governo não quer reduzir o gasto público. Ele quer emitir taxa, ele quer emitir imposto, ele quer criar novos impostos para que você pague a conta. O governo não quer cortar na própria carne, não quer reduzir despesas. Isso é o recado que ele manda para o mercado. E um governo que manda esse tipo de recado para o mercado, esse tipo de mensagem para o mercado, diz que está
escrachando, que não está levando em consideração absolutamente nada. E o mercado reage. Os investidores reagem elevando o dólar. O mercado reage. O mercado é móvel, é ajustável, é sensível. Então, o Lula fala uma besteira, fala uma excrescência dessa que ele tem falado, lança um plano miraculoso, inócuo, que não vai reduzir em nada o gasto público, o mercado reage, fala, esse governo não é sério. Esse governo não quer de fato combater a inflação, não quer de fato ter números reais, absolutos de crescimento. Ele quer ir para o buraco, ele quer continuar. Isso é que o mercado entende. O mercado entende que a gente está com uma excrescência, que o governo não está fazendo a lição de casa dele. E tome dólar a R$10. São 40 milhões de reais. Os pagadores de impostos ficam felizes em ajudar e não acham contraditório aumentar gastos para divulgar pacotes de medidas que visam a reduzir gastos. O mundo fascinante das narrativas deve prevalecer para o bem de todos. Assim, não há déficit fiscal e dívida recordes. O dólar está num patamar ótimo, a inflação está controlada, as taxas de juros logo vão cair. O crescimento do Brasil não está comprometido. Repitam e repitam e repitam. O governo do PT, como sempre, está nos entregando o país das maravilhas. Ele está preocupado com as finanças públicas e todos devem acreditar nisso. Se você tiver alguma dificuldade para se render a essas afirmações, experimente usar novos parâmetros. O sucesso é ruim e o insucesso é bom. Somos o país das maravilhas. Nada. Não vou comentar mais nada em cima aí do Lacombe. Fica aí com a nossa vinheta de encerramento e durma com esse barulho, viu? Durma com o país que faz de contas. Um abraço a todos. Fiquem aí com a minha vinheta de agradecimento de aniversário do canal. Um grande abraço para vocês. Até breve. Tchau. Marcelão fala o que tem de falar, faz resenhas e comentários, dá sua opinião, doa quem doer. Curta, compartilhe e comente, deixa o seu like. E muito obrigado por prestigiar o canal Fala Marcelão.